Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula do Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, como que ela vai ser, como vai funcionar, as 12 portas, os fundamentos, o que eles significam. E é incrível esse estudo porque nós vamos estudar sobre a cidade em que eu e você vamos morar em breve, se Deus assim o permitir e se nos mantermos firmes nas promessas de Jesus. Eu te convido agora a curvar a sua fronte para fazermos uma oração. Querido Deus, novamente estamos aqui, Senhor, te pedindo sabedoria e te pedindo entendimento, para que possamos melhor compreender a Tua Palavra e o que o Senhor quer nos dizer. Senhor, nos ensine agora sobre a Nova Jerusalém, sobre essa cidade maravilhosa na qual estaremos, na qual viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Perdoe os nossos pecados, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos colocar aqui os nossos slides, já está na tela para você. E aí o tema, a Nova Jerusalém. Esse tema, como eu já falei, é muito gostoso de estudar, porque pensa só, você já parou para analisar locais específicos de cidades turísticas, como lá em Curitiba, em Belo Horizonte, São Paulo, lá no Nordeste. Quem gosta de viajar, gosta desses pontos turísticos. São locais maravilhosos, locais bonitos. E aqui eu trouxe alguns bem conhecidos, como por exemplo a cidade modelo, lá de Curitiba. Você também tem a cidade maravilhosa, qual que é? Rio de Janeiro. Uma cidade incrível, praias belíssimas, Rio de Janeiro, um povo muito acolhedor, é muito gostoso ir no Rio de Janeiro, já fui algumas vezes. E você tem também aí, olha só, você tem Nova York, para aqueles que gostam de ir para o exterior. Nova York é uma cidade extremamente movimentada, extremamente cheia de gente. E é muito legal de se ver. Eu nunca fui ainda, não tive a oportunidade de ir, mas é uma cidade turística da qual muitas pessoas que vão lá têm uma experiência muito legal. E olhando assim nessa foto, dá para ver aí um monte de luz, né, a Estátua da Liberdade, aquele monte de ponto turístico que é sensacional. Só que hoje eu quero falar com você de uma cidade que eu acho que é um pouquinho mais bonita, é um pouquinho melhor do que todas essas aí que eu passei, qualquer outra que você possa imaginar, na Nova Zelândia, na Suíça, enfim. Essa sim é uma cidade bem mais bonita e é dessa cidade que nós vamos falar hoje. E essa cidade, ela é a Nova Jerusalém, que o apóstolo viu ela descendo dos céus e em Apocalipse 21:9 ele diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Bíblia, ela dá um enfoque muito grande em duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Do Gênesis ao Apocalipse, há uma guerra espiritual entre Babilônia e Jerusalém. Jefter, como assim Gênesis e Apocalipse? Lá em Gênesis, por exemplo, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é rei e sacerdote de Salém, da onde vem a palavra Jerusalém, o nome de Jerusalém. E você também tem ali a Torre de Babel, onde aconteceu aquela confusão de línguas, e nesse local é onde mais tarde surgiria a cidade de Babilônia. Então, do Gênesis ao Apocalipse, você tem esse conflito, você tem essa ideia de luta espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. E João vê ali a cidade santa vindo em glória e resplendor. E como a pergunta que não quer calar, como vai ser essa cidade? Vamos passar aqui. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha,
12 portas e junto às portas 12 anjos. Então, 12 portas e 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Jefter, por que tem muro nessa cidade? Porque olha só, é uma representação, é um simbolismo que Deus deixará marcado para os salvos, que aqueles muros protegem eles. Dentro daqueles muros ali, Deus reafirma que eles estarão para sempre protegidos do pecado e da maldade. Aquele muro, ele tem uma representatividade muito grande e Deus ele não se limita e ele sempre vai falar para os filhos dele que são limitados. Por mais que Deus não se limita, nós somos limitados mesmo na eternidade, que teremos uma condição física cerebral muito maior do que a que temos hoje. Mas Deus ele quer que nos lembremos que ali é uma cidade segura. Perigo nenhum vai nos ameaçar. E existem ali 12 portas e 12 anjos. Novamente, os anjos estão ali para simbolizar a proteção. Você vai poder sair da cidade e entrar, mas só entra quem é justo, quem é santo. E toda vez que você entrar por aqueles muros, você vai se lembrar, eu estou protegido do pecado. Podemos rodar o mundo inteiro, mas quando voltarmos para a cidade, ali haverá a ideia de fortaleza, de segurança em Jesus Cristo. Sabe? E adiantando aqui, Apocalipse 21:14 fala: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então tem outro detalhe interessante. Se as 12 portas contêm o nome das 12 tribos, então os 12 fundamentos contêm os 12 nomes dos apóstolos. Sabe o que isso quer dizer? É uma representatividade. Eu não disse que tudo tem um simbolismo. Então, a ideia das 12 tribos é o povo do Antigo Testamento. E os 12 apóstolos, todos os salvos do Novo Testamento, simbolizando que ambos, os dois grupos estão salvos, estão seguros ali dentro da Nova Jerusalém. Então Deus ele traz um simbolismo até mesmo ali dentro dos muros para que não nos esqueçamos quem somos e a quem pertencemos. E a quem pertencemos é a Deus, que não nos deixará faltar nada. Estamos seguros, finalmente, na Cidade Santa. E aí, nós avançamos aqui para a muralha da cidade. Depois da muralha da cidade, em Apocalipse 21:16 fala: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, altura, largura, tamanho, tudo, se é igual, não é um quadrado, mas sim um cubo. E sabe quanto que é uma medida de um estádio? São cerca de 183 metros. E esses 12.000 estádios são aproximadamente 540 quilômetros. Então você tem 540 quilômetros de extensão da cidade e de altura dos muros da cidade. É bem alto, né? Mas é o que Deus tem para nós. Uma cidade enorme, gigante. E sabe de uma coisa? Estudiosos fizeram alguma continha e dentro dessa cidade cabe 8 vezes mais o número da população atual. 8 vezes mais o número da população. A salvação é para todos. Porém, o ser humano, você e eu, podemos escolher não querer ser salvos. Queremos continuar aqui nesse mundo, queremos continuar fazendo o que nós fazemos, mas na cidade há espaço para todo aquele que deseja estar lá. Se você deseja estar, é só se batizar, crer em Jesus e aceitar a salvação. Você não precisa de mais nada, não precisa de dar riquezas, nada. Jesus, só Ele pode salvar e só Ele é a salvação. E continuando aqui, o apóstolo fala:
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu não sei a vocês, mas toda vez que eu lembro de luz, igual aqui eu estou sendo iluminado por 4 lâmpadas. E mesmo assim não dá aquela iluminação que é necessária. Mas presta bem atenção. Toda vez que na Bíblia fala da glória de Deus, esse verso eu acho que ele mostra a potencialidade da glória de Deus, que é infinita. Não vamos precisar de um sol. A glória de Deus vai iluminar. As nossas vidas serão iluminadas pela própria glória de Deus. Não precisaremos de um corpo celeste, mas o próprio Deus e Jesus Cristo como a lâmpada, Ele estará ali morando conosco. Você tem noção do que é isso? O que é a glória de Deus iluminar toda a terra? Eu não consigo imaginar. Eu acho que para nós seres humanos limitados como somos, não fazem sentido, mas vai ser assim. O Senhor, o mais impressionante é que o Senhor, o Deus Criador, Ele estará com a gente. O Criador iluminará nossas vidas. Lá no céu, na Nova Jerusalém, a glória de Deus ilumina tudo. E avançando aqui, Apocalipse 22, 1 a 2, fala assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, e que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A palavra grega aqui para terapia, no caso, para cura, perdão, é terapia. Nós não vamos precisar ser curados de nada, mas aquela árvore nos dará um fruto que ele vai satisfazer as nossas necessidades. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar com você o seguinte: onde está o trono de Deus? O Cordeiro de Deus. Bem ali, haverá a árvore da vida e o fruto dessa árvore, o fruto da árvore da vida. Ele simplesmente, ele dará de mês em mês. E esse fruto, a gente não sabe se será o mesmo, se ele pode mudar o fruto, eu não sei. E nós teremos ele por toda a eternidade. E sabe, aqui também fala da árvore da vida, que ela vai de uma margem à outra. Eu acho até difícil da gente imaginar, mas tem 2 imagens aqui. Talvez essa daqui que vai de uma margem à outra de um pequeno rio. Essa outra árvore aqui também, que ela vai de uma margem à outra. Talvez a gente pode ter uma pequena e vaga ideia do que será a árvore da vida. Mas, meu querido, essa árvore dará frutos. E nós comeremos. E nós seremos, cada vez que formos até ela, restaurados. Não de doenças, nada, mas nós seremos restaurados. E aqui em Apocalipse 22:5, continuando a nossa aula, fala assim: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Já falamos sobre a luz, mas o foco aqui é os séculos dos séculos. Nova Jerusalém, um cubo, 540 quilômetros, com a árvore da vida, que vai de uma ponta a outra do rio. Lá no Éden tinha um rio, né, que se desmembrava em 4 braços. E lá no céu haverá um rio, a árvore da vida, haverá um fruto que dará de mês em mês. Não sabemos como isso vai funcionar, só lá para saber, na verdade. E agora chegamos aqui na parte da eternidade. Deixa eu perguntar para você, você tem ideia do que é eternidade? Um tempo que vai ser contínuo. Não é falta de tempo, né? A falta do tempo, mas é ter tempo para sempre. Você vai viver, você vai existir por toda a eternidade.
E olha, lá no céu não vai ser um lugar chato, vamos ficar tocando harpinha e aquela coisa. Tem muita gente que pergunta, nossa, lá no céu vai ter futebol? Eu sinceramente eu não sei. O que eu posso te falar com toda certeza, meu querido amigo, minha querida amiga, é que tendo ou não futebol ou não, com toda a certeza do mundo, o céu ele tem algo muito melhor e muito mais especial para você e para mim. Haverá ali coisas muito maiores do que nós podemos imaginar. O céu vai proporcionar algo extraordinário, algo que o ser humano é incapaz de sequer sonhar. Eu imagino João vendo a Cidade Santa descendo, eu imagino João vendo aquelas cenas, ele deve ter entrado em êxtase, ele deve ter entrado em parafuso, como alguns diriam. Mas, meus queridos, a eternidade é um período de tempo sem fim, no qual eu e você estamos predestinados pela salvação em Cristo Jesus. E agora, eu quero te responder isso aqui. Quem é que poderá morar nessa cidade? Quem são aqueles que vão poder morar nessa cidade? E em Apocalipse 22:14, fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Sabe o que isso significa? Isso significa receber de Deus as vestes santas. Isso significa receber de Deus tudo aquilo que Ele planejou para a gente. É receber de Jesus novas vestes e confiar no sangue de Jesus para cobrir os nossos pecados. Unicamente salvos pela graça, e essa graça mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É ali onde o meu e o seu coração devem estar. É ali que a nossa vida deve estar transformada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Na cruz do Calvário, ali nós vemos toda a esperança emanar que vem de Deus. Toda a esperança de Deus que vem até nós está ali. Aquele que é lavado do sangue do Cordeiro, esse sim será salvo. Esse sim estará nas mansões celestiais com Jesus Cristo. E deixa eu te falar, a gente ainda tem algumas coisas a fazermos aqui nessa terra. Lá em João 3,5, por exemplo, Jesus fala que, conversando com Nicodemos, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é deixar que Jesus, que o Espírito Santo, transforme o teu coração, que você se arrependa dos seus pecados, que você seja uma nova criatura em Jesus. E nascer da água é falar publicamente para todos que você aceita Jesus. A ideia do batismo por imersão, que é o batismo bíblico, não tem outro batismo a não ser o de imersão. Ah, eu fui batizado quando eu era criança. Você ainda precisa ser batizado pelas águas, conforme a Bíblia nos diz. Aquele que é batizado na água, ele sepulta ali a sua velha vida. Sepulta e as deixa ali e renasce para uma nova vida com Cristo. Esse é o significado perante todos. Então, se você ainda não é batizado por imersão, você precisa se batizar, caso você queira ter a vida eterna. Você precisa estar pronto, estar preparado. E o batismo, ele vai te preparar para isso. A ideia de batismo é mergulhar, é afundar, imergir. E você precisa imergir para o pecado, afundar o pecado na sua vida. É preciso se batizar e mostrar que você está convertido a um pacto, uma aliança que você faz com Deus. E deixa eu te falar, Romanos 6,4 diz assim, que como Cristo morreu e ressurgiu, nós também, pelo batismo, devemos ser sepultados e ressurgir das águas para uma nova vida, uma vida com Cristo. Existe essa cerimônia de batismo, que ela também é tida como simbolismo da ressurreição de Jesus, que um dia morreu, descansou durante o sábado e ressuscitou no domingo. E olha só,
O batismo, ele não faz de você melhor ou pior, mas ele é um requisito que o próprio Deus te pede para que você seja salvo, para que você possa falar para o mundo que você se converteu dos seus maus caminhos. Apocalipse 22:17 ainda diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você tem sede, venha. Você quer a água da vida, venha. Jesus, ele te chama hoje. Ele te chama para isso. E olha só, Jesus bate a porta do seu coração. E não é de hoje. Desde o primeiro dia que você ouviu falar dele, ele, pelo Espírito Santo, tem tentado te convencer a se batizar, a entregar a sua vida para ele. E deixa eu falar para você, a resposta disso depende apenas daquilo que você quer. Tem uma coisa que Jesus não pode fazer, é falar o sim por você. E lá no céu, eu quero te ver lá. E lá no céu não haverá mais dor, sofrimento, nem pranto, nem nada. Mas para isso, é necessário abandonar os nossos pecados, olhar para Jesus e ser aceito pelo sacrifício da cruz do Calvário. E meu amigo, hoje eu apelo ao seu coração e te pergunto, você quer passar uma vida na eternidade, na cidade santa que Deus preparou para você? Pois você precisa olhar para Cristo, você precisa ver nele a salvação. Jesus está voltando e ele hoje bate a porta do teu coração. E se você ouvir, não endureça. Pelo contrário, escute a voz do Espírito Santo e comece a se entregar para Jesus. Peça o batismo, mas peça estudos, entenda o porquê está sendo batizado e que Jesus possa guiar a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente e que Jesus possa ser a luz que vai te guiar até os céus. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo. Jesus, aprendemos aqui que nós precisamos nos batizar e nós precisamos também, Senhor, nos entregar ao Senhor de espírito, de alma e de coração. É necessário, Jesus, que queiramos estar no céu e desfrutemos daquela cidade que há de vir, uma cidade inimaginável. Nós não podemos perder isso, Senhor. E principalmente, Jesus, não podemos perder a oportunidade de estar aí contigo. Muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.